Hoje é 22 de janeiro de 2012, eu, Gilvando Luiz Moreira, estou aqui em Iguatu, no Ceará, na casa do bispo Dom João José Costa, que é carmelita, como eu. Tudo beleza, Dom João? Tudo bem, filho Gilvando, é uma alegria muito grande recebê-lo em minha casa, na nossa diocese, e assim reencontrar um irmão querido que fizemos história nas décadas de 80, no nosso processo formativo em São Paulo, também no Nordeste aqui em Pernambuco, e assim uma alegria, reencontro, e também nas nossas andanças nos fóruns sociais mundiais. Exatamente, eu estou lembrando muito bem, final de janeiro, há 12 anos atrás, você e eu estávamos participando do primeiro Fórum Social Mundial. Lá em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre, né? Bem, isso. Foi muito bom. E, Dom João, eu já vinha há muito tempo, já foi 2 anos e meio que você já é bispo aqui da Diocese de Iguatu, né? Abril próximo, 18 de abril, 3 anos de posse aqui da frente da Diocese de Iguatu. 18 de abril. Antes de eu te perguntar um pouco sobre o trabalho que você está coordenando aqui na Diocese de Iguatu, conte para nós um pouco, uma rápida retrospectiva da sua história, né? Onde você nasceu, né? Como é que foi os eventos mais marcantes da sua história? Eu nasci na cidade de Lagarto, Sergipe, Sergipano da Gema. 1958, e nasci numa comunidade rural, trabalhava no campo, convivia com os meus pais, uma família muito numerosa, 18 irmãos. E lá, 18 irmãos? 18 irmãos. E lá tive uma bela experiência de vivência de Deus na própria família, com os meus pais, bastante religiosos. E logo que eu fiquei adolescente e jovem, comecei a me engajar na comunidade. Então lá era uma comunidade de base, e eu tive a alegria de ser um dos animadores e fundador também, um dos fundadores da comunidade eclesial de base. Então, em termos de igreja, podemos dizer assim, que você começou participando de SEBS. SEBS, justamente, foi a minha primeira experiência eclesial. E o padre da paróquia, que hoje é bispo de Propriá, Sergipe, Dom Mário, era o pároco, e assim cada semana a gente se encontrava com ele naquele processo de criação das novas comunidades, onde a gente refletia a realidade à luz do Evangelho, sempre procurando unir a fé à vida. E também dentro daquele trabalho muito precioso dos anos 80, 70, era a década de 70. Eu lembro que eu descobri minha vocação à vida religiosa no Pentecoste de 77. Eu era animador de comunidade e o padre me convidou, vem um encontro vocacional. E ali, naquele Pentecoste, realmente um momento preciosíssimo, descobri que Deus me chamava para essa missão um tanto específica, como seguidor, para segui-lo, servindo assim aos irmãos de uma forma assim, de uma entrega total. Você lembra exatamente qual foi o clique, o insight, se foi uma palavra, um texto, um acontecimento que fez acordar em você a vocação religiosa? Tudo na época me falou muito forte. Eu lembro ainda hoje até as flores que ornamentavam o altar. Eram as palmas de Santa Rita vermelha. Parecia assim umas chamas do Espírito que se derramava. Depois os hinos vocacionais, lembra aquela música de Padre Zezinho, no peito eu levo uma cruz, né? Também aquelas, se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, tudo isso falava muito forte para mim. E aí você acabou entrando no seminário da província carmelitana do Pernambuco. Primeiro eu pensei em ser religioso, mas por falta de oportunidade, então fiz o trabalho de acompanhamento vocacional para ser diocesano. Prestes a entrada ao seminário diocesano, aí conheci os carmelitas através do pároco também, e a paixão foi em primeiro lugar. Uma frase me marcou profundamente para que eu entrasse no Carmelo. Tinha lá uma mensagem apresentada pelo padre Frei Batista, que organizava o encontro vocacional, e ele dizia: o carmelita é aquele que vê no pobre oprimido Cristo crucificado e tem a missão de fazê-lo um Cristo ressuscitado. Vejam só, a causa, a base, a partir de Cristo, mas o Cristo sofredor, oprimido, marginalizado. E a grande missão é fazer com que Cristo ressuscite, né, na pessoa de cada irmão. E essa frase me marcou profundamente. Isso me fez com que eu entrasse no Carmelo. E também... Você entrou em qual ano no Carmelo? Entrei em 1982. 82. Justamente em 82, fiquei em 85, já entrei no noviciado.
E tive uma bela experiência porque, morando lá em Camusim de São Félix, interior do Pernambuco, tive a oportunidade de fazer a minha primeira experiência de inserido nos meios populares. Embora saindo do meio popular, mas dentro dessa perspectiva de um vocacionado, um chamado assim fazia especial. Fazia parte do noviciado a convivência com os pobres, justamente, não era? Eu lembro que inclusive um abrigo que tem lá foi aterrado por nós, carregando, trabalhando com o povo diariamente, e à noite saía para o convento para estudar no Colégio Monte Carmelo. A minha primeira experiência de inserção. Então, o antes. Cristo no pobre foi algo que me marcou sempre, né? Já antes, como postulante, você já tinha postulante. Nessa época de postulantado, saímos do convento, que até certo ponto tinha uma vida muito cômoda, né? Cada um tinha o seu quarto, tudo muito bem organizado. E a gente foi morar numa casa muito simples, eu e mais 3 companheiros. Onde? No bairro do Cruzeiros, na periferia de Camusim de São Félix. E ali a gente, no convívio com o povo, ia realmente construindo uma grande história. É tanto que o meu superior lá, o reitor e o provincial, que era Frei Paulo Cardoso, fez a proposta de que eu entrasse no noviciado sem que fizesse o postulantado. Do 3º ano do seminário, já entrei então no noviciado. Fiz o 1º ano de noviciado, inclusive interprovincial, com os carmelitas do sul, do sudeste, e foi uma experiência fabulosa. Terminado, nós fomos para Brasília. Você foi fazer filosofia em Brasília? Taguatinga, que era a porta de entrada dos nordestinos, dos imigrantes naquela grande cidade. Foi uma experiência fantástica. Primeiro a gente morava num estilo de inserção. Depois estávamos muito juntos aos pobres, muito simples. A maneira de se viver, de caminhar, de celebrar numa simplicidade grande. E uma vez também, morando lá, a gente começou a trabalhar nas comunidades, que eram chamados de acampamentos, né? Porque tinha os imigrantes, chegavam do Nordeste, de Minas Gerais e de tantos lugares do país, e ali vivia aquele grande drama. Construíam as barracas. Onde tinha matinha, o areal, matinha, areal, riacho fundo. E aquela grande perseguição da terra cabre que arrancava os barracos. Tantas pessoas pobres faziam um sacrifício imenso para comprar as lonas, para edificar seu barraco, e 2, 3 dias depois vinha a terra capa e arrancava tudo. Mas a gente fortalecia também a esperança do povo e a nossa, a partir do que dizia o profeta: construirão casas e nelas habitarão. E muitas caminhadas fizemos, firmando nossa confiança em Deus, nossa esperança de que um dia teria terra. E não é que depois um governo lá no Distrito Federal resolveu criar a cidade de Samambaia, e ali foram levados todos aqueles que estavam na boca da mata, em outros lugares que para a terra cabo seria irregular. Sim. Hoje, depois voltei lá, todo mundo já com a sua casa, realmente sem mais aquele pesadelo de construir e ser arrancado assim de forma violenta. Aí, Dom João Costa, aí você cursou a filosofia em Brasília e a teologia? Em São Paulo, começamos o 1º ano. Creio que nós moramos na mesma casa. Sim, no conventão lá na Bela Vista, no centro de São Paulo, né? Em 89. Foi um ano assim de muitas tensões, que era um período que refletia aquele estilo de vida religiosa, os conventuais e os inseridos. Era inclusive a primeira tentativa do Lula se tornar presidente, inclusive, participei daquela grande campanha econômica, arrecadando dinheiro lá no ITESP. Depois fomos depositar numa conta lá no bairro do Ipiranga, no Banco do Brasil, para ajudar o nosso presidente a ser eleito, a sua campanha. E participei naquele ano de um dos mais belos momentos da minha vida, que foi o último comício dele na Avenida Paulista. Nunca vi tanta gente na minha vida quanto naquela ocasião lá na Avenida Paulista, o último comício de Lula. Infelizmente não foi eleito, 89, mas a gente ficou muito assim gratificado, grato, porque realmente foi um momento muito, muito precioso de vivência, de cidadania, de politização, e tudo isso foi assim uma resposta muito positiva. E já vislumbrava que no futuro próximo ele seria um excelente presidente. E Dom João, e aí lá fazia teologia no ITESP? Morava no convento do Carmo da Bela Vista, lá em São Paulo, estudando no ITESP. No 2º semestre a gente saiu para a periferia do Parque Novo Mundo e continuamos estudando no ITESP. Morando nas favelas lá do Parque Novo Mundo. Justamente, que a gente já trabalhava morando no convento de São Paulo.
Depois, no segundo semestre, fomos para a periferia do Parque Novo Mundo, continuamos os estudos, e aí foi quando a província do Nordeste voltou para Recife. E os nordestinos então voltaram para Recife para estudar no ITESP. Por infelicidade nossa, naquele ano foi fechado o ITER. A gente veio para estudar no ITER, mas que era 89 o Instituto de foi Teologia do isso, Dom Helder Câmara, isso, né? E foi o último ano do ITER. Então, a gente infelizmente não tivemos como estudar mais no ITER e começamos a estudar uma teologia um tanto itinerante. Era um momento de grandes conflitos, instabilidade na igreja do Recife. Cada dia se tinha uma aula em um convento diferente. Mas quem abrigava a gente nesse momento era o Instituto Franciscano de Olinda, o IFTO, que depois se estabilizou e deu continuidade acolhendo todos os religiosos do Recife para a teologia. E nessa época da conclusão da teologia, você estava morando aonde? No convento? Lá, chegando no Recife, o nosso grande desejo, você sabe muito bem, naquela época, era de morar no meio dos pobres. Uma inserção verdadeira e, graças a Deus, tivemos a oportunidade de morar lá no meio dos pobres, lá na periferia de Jaboatão dos Guararapes, compreendendo a região de Cajueiro Seco. Nós morávamos quase dentro de uma grande lagoa, que tem a Lagoa do Náutico. Morávamos, trabalhávamos lá com o povo. E partilhou as alegrias e as dores lá. As dores também. Todos até que correr dias, de ladrão lá? Pois é, ladrão, tantas coisas que é própria da realidade da periferia das grandes cidades. Morte, assassinato, tantos momentos dolorosos, mas também momentos de graça, de beleza, de encantamento, de encorajamento por parte do povo, né? O povo que luta, sofre, mas não desiste. Lembro-me muito bem, lá em Jaboatão, na periferia de Jaboatão dos Guararapes, então era aquele momento, aquela realidade que nunca mudava. Todo dia nós tínhamos que pegar 2 ônibus, 2 trens para chegar ao Instituto de Teologia. Mas era uma teologia que a gente refletia no Instituto, mas ela nascia da lama também, lá da periferia. Quer dizer, a experiência concreta de vida no meio dos pobres ajudava na reflexão teológica, né? Os conflitos tão grandes. E a própria caminhada era objeto de estudo e reflexão. Nunca me esqueço um debate que assisti dentro de um trem cheio de viajantes, né? Daquele pessoal que vinha da periferia trazendo tudo que era produto para ser vendido na feira do Recife. E o debate se dava entre toda autoridade vem de Deus, conforme está lá na carta na mensagem de Paulo. E alguém dizia, um evangélico, que toda autoridade vem de Deus. E um católico não muito bem formado, mas assim muito consciente, dizia, não pode. Porque era aquele momento de conflito entre Saddam Hussein e outros, entendeu? Aqueles conflitos que existiam. Não pode uma autoridade como Saddam Hussein vir da parte de Deus. Aí começaram a debater bastante. Eu sei que foi assim uma bela experiência acompanhá-los. Eu, como estudante de teologia, aquele grande debate de um católico... A teologia dentro de um trem. E justamente a partir desse texto bíblico. Então, experiência como essa, você tinha cada dia uma diferente, além daquela luta, o sofrimento de um povo que tentava sobreviver diante das dificuldades tão intensas. Então foi realmente uma grande, eu diria, universidade, não diria uma escolinha, mas uma grande universidade, a convivência com o povo nas periferias do Recife. Terminado o curso de teologia, eu fui ordenado e mandado para o sertão paraibano. Uma outra experiência diferente, mas que estaria no mesmo contexto de inserção. Você trabalhou em quais cidades? Trabalhei na cidade de Manaíra, Paraíba, e também em Juru. Foi uma oportunidade também muito grande. Você sai vamos dizer assim, de uma periferia do mundo, como a periferia do Jaboatão dos Guararapes, e entra numa outra do sertão nordestino. Muito diferente, mas também muito semelhante à realidade, à pobreza e os desafios. Foram assim momentos encantadores para a minha vida. Então, João Costa, e assim, quer dizer, desde o berço, né, todo o seu crescimento como pessoa, e nessa história que você conta na formação também dentro do Carmelo, você tem uma história assim de profunda vinculação com a vida dos pobres, né? Sim. Agora, logo depois você, de uma forma bastante natural, foi acolhido e se tornou provincial da província pernambucana. Depois de 5 anos na Paraíba, né? assumindo, trabalhando na periferia,
Eu fui nomeado provincial porque era o terceiro ano do provincialado de Frei Muniz, que se tornou bispo. Aí eu era o primeiro conselheiro, o prior geral me nomeou para que eu terminasse o triênio. Depois fui eleito 2 vezes para ser provincial. Então saí de lá e vim para conduzir a instituição. São realidades muito diferentes. Como continuar a sua fidelidade aos pobres, o compromisso com eles e ao mesmo tempo conduzindo uma grande instituição. E aí logo depois você foi convidado para se tornar bispo de Iguatu. Depois de 3 anos aí vim para aqui para o Ceará, uma cidade desconhecida, mas cheguei aqui, é também um lugar bastante desafiador, o Ceará todo semiárido, onde existem grandes problemas de convivência no semiárido aqui, se enfrenta esses grandes desafios. E aqui estou, procurando reinventar, reinterpretar a vida, animar a esperança desse povo, que é um povo tão cheio de esperança, de fé, de alegria, de força. Dom João Costa, essa é uma rápida retrospectiva da sua história. Agora sim, antes de concluir a nossa prosa aqui, eu te pergunto, pela sua experiência, né, de vida religiosa, né, profundamente em sintonia com o povo pobre, né, sua vocação nascendo no seio das comunidades eclesiais de base, qual que você acha que é os principais desafios que a vida religiosa, o ser freio ou freira, devem abraçar hoje no Brasil? Eu creio que nunca passa, eu creio a radicalidade do seguimento a Cristo. Eu acho que isso nunca pode passar na vida religiosa. Tudo muda, os contextos econômicos, sociais, culturais, mas a radicalidade do seguimento a Cristo, isso nunca pode passar. Depois, essa radicalidade que se expressa numa entrega total e sem reserva. E essa entrega tem que ser, em primeiro lugar, aos pobres. A boa nova anunciada por Cristo aos pobres deve ser anunciada por nós, principalmente nós religiosos. Então, esse carinho, essa compaixão pelos mais pobres, os abandonados, os sofridos, deveria ser sempre a tônica de uma vida religiosa consagrada. Infelizmente, nos dias de hoje, a gente começa a sentir um certo distanciamento. Você lembra quando éramos jovens, a gente brigava para morar no meio dos pobres. Hoje, para se manter uma casa nas periferias das grandes cidades é um desafio. Muitas estão se fechando, porque alguns estão buscando as comodidades dos conventos, ou quem sabe aquela preocupação com as aparências. É o hábito, as casulas, as vestes litúrgicas, ou as belas liturgias, mas se esquecendo desse compromisso direto com os abandonados. Eu creio que esta opção preferencial pelos pobres, tão muito assim destacada em nosso processo formativo, ela não pode morrer? Não pode, jamais. Porque creio que é a partir do nosso compromisso com os mais pobres que aí vai realmente expressar, a natureza do nosso ser, de sermos discípulos do Senhor, de uma entrega total a Ele, na pessoa de cada pobre, abandonado, sofrendo, e são tantos em nosso país. Se fala de um crescimento econômico, de uma melhora na economia do país, mas tantos pobres abandonados. E quem vai cuidar desses pobres? Eu creio que, em primeiro lugar, a vida religiosa é chamada a abraçar essa grande realidade. É a grande chama que queima sem se consumir, conforme contemplou Moisés. Nós somos chamados a fazer essa contemplação. Dom João Costa, você foi, durante parece mais de 7 anos, prior provincial dos Carmelitas, né? Que dicas ou que conselho, a partir da sua experiência, você daria para quem hoje está exercendo o poder, seja na vida religiosa, seja na igreja instituição, e seja também o poder político ou o poder econômico? É claro que é uma pergunta, um conselho muito difícil, mas eu penso que qualquer líder tem que estar numa atitude de abertura muito grande para dialogar com a sociedade, com a igreja, com os diversos segmentos, com as diferenças. Um diálogo que inclui, que acolhe e que vai motivando cada vez mais dentro dessas propostas maiores que nós devemos abraçar. Penso que
a vida religiosa, as lideranças hoje devem estar numa atitude de grande abertura para estabelecer esse diálogo. E ao mesmo tempo numa consciência muito grande de que o poder é serviço. Todos nós somos servos do povo de Deus, quer seja líderes religiosos, quer seja políticos, nós estamos a serviço. E esse serviço deve ser a grande marca de uma grande autoridade. Dom João Costa, hoje, janeiro de 2012, no Ceará, você é o bispo responsável pelo acompanhamento, pela animação das comunidades eclesiais de base, né? E justamente nessa semana acontecerá aqui pertinho no Crato, o Seminário Nacional das Comunidades Eclesiais de Base e também mais um encontro da ampliada Coordenação Geral da SEBS, que estão se preparando para a realização do 13º Intereclesial da SEBS em janeiro de 2014 aqui no Ceará. Que mensagem, quais os desafios que você percebe que hoje estão colocados para as comunidades eclesiais de base aqui no Ceará e no Brasil, de forma geral? Eu creio que um grande desafio é a gente redescobrir a identidade das nossas SEBs. Creio que há pouco a pouco uma perda de identidade. Nossas comunidades eclesiais de base estão se transformando em comunidades eclesiais apenas de culto. Aquele compromisso de lutar, de defender uma caminhada na linha da cidadania, dos direitos humanos e sociais, como que pouco a pouco está esfriando. Então eu creio que esse processo de retomada, de recuperação da identidade das SEB é uma grande missão, e creio que esse intereclesial que vai haver em 2014 vai ser uma grande oportunidade para a gente fazer uma séria e profunda discussão de que forma hoje devem ser as nossas comunidades eclesiais de base. E desta forma, recuperando a identidade, a gente dá também uma injeção, um impulso maior à caminhada das nossas SEBs. Mas vejo com preocupação a partir da minha diocese, quando se percebe uma preocupação muito grande em torno, às vezes, da capela, da reforma, ampliação do bem-estar, e tantas vezes uma certa lentidão no que diz respeito às lutas para a melhoria do nosso povo, os seus direitos tantas vezes sendo negados. Mas estamos nessa esperança de que, dentro dessa proposta de animação, rearticulação e também redescoberta da identidade, a gente encontre novamente o caminho. Dom João Costa, para terminar, aqui como bispo, pastor da Diocese de Iguatu, aqui no Ceará, quais são os principais problemas, os principais desafios e que mensagem você gostaria de dedicar ao povo aqui da Diocese de Iguatu, no Ceará, e de forma geral também ao povo brasileiro? Eu creio que um grande desafio para nós aqui do Ceará é conviver de forma sustentável, saudável, com qualidade de vida no semiárido. Vivemos muitos problemas, mas creio que a maior parte deles a maior parte é decorrente de todos desse problema maior. Como conviver de forma sustentável? Porque daqui, pelo fato de não ter meios de sobreviver no Ceará, uma terra preciosa como essa que se desfruta por pouco tempo, muita gente tem que sair daqui para São Paulo. E essa saída causa, São Paulo e outras regiões do país, causam uma instabilidade muito grande. Tantas famílias que são desfeitas porque os pais estão em São Paulo, os filhos têm que deixar a sua terra. Então causam um desconforto muito grande e um prejuízo grande para a família. Muitos que saem daqui aprendem coisas boas, mas muitas coisas ruins também, a droga principalmente. Tantas pessoas que vão para a colheita da laranja ou o corte de cana voltam viciados em crack. E aí começa uma grande desordem de violência do pequeno sítio na zona rural até as cidades. Então, um problema muito sério. E cresce a cada dia, principalmente o uso do crack na região, causando um mal-estar tremendo a todo mundo, que gera uma violência, e infelizmente a ausência do Estado, da polícia, é uma presença tão precária que tantas vezes
essas organizações criminosas vão dando as ordens. Então, Dom João... Além disso, também temos o que? Problema de saúde, é pouco presente o Estado no atendimento à saúde na região. Para você ter ideia, para alguém fazer o exame, tantas vezes tem que ir à Fortaleza, um exame mais complicado. A verdadeira via sacra. Pois é, chega lá, marca para 2 meses depois, o médico que a recebe. Depois que recebe o resultado, quando vai ter o diagnóstico, é 5, 6 meses depois. Também muito desprovido de educação, pouco ensino superior aqui na região. Então, tudo isso causa um grande desconforto e creio que precisa ser pensado com muito carinho, principalmente o centro-sul do estado do Ceará, que está assim muito descoberto, digamos assim, nessa linha de assistência por parte do governo. Além disso, creio que uma outra realidade que se vive no campo eclesial também é essa parte de evangelização. Estamos aqui organizando as Santas Missões Populares, tentando resgatar as nossas comunidades eclesiais de base, que a Diocese foi fundada, organizada, estruturada em torno das SEBs. Dom Mauro, que foi nomeado bispo e convocado para o Concílio Vaticano II, participou das 4 sessões. E Dom Mauro, então, com aquelas ideias preciosas do Concílio Vaticano II, estrutura a sua diocese a partir das comunidades eclesiais de base. Ele fez um excelente trabalho aqui na diocese e no momento a gente vê que há uma certa baixa, mas há esse desejo de que se retome. E há uma chama muito acesa, muito viva, quando se fala em SEBs aqui na diocese de Iguatu. Aliás, acho esse detalhe assim profundamente inspirador, porque você contava que a sua experiência vocacional começou participando de uma comunidade eclesial de base. E depois você foi nomeado para ser bispo numa diocese do Dom José Mauro, né? Um dos 10 bispos vivos que participaram do segundo Concílio Vaticano, do Concílio Vaticano II, né? E como você disse, que estruturou aqui, tem uma herança de caminhada de SEBs, né? Justamente. Então, diante disso, eu queria falar ainda sobre os desafios. Então, esse pentecostalismo que está muito presente nas grandes capitais está começando a chegar. Isso também desperta muita preocupação na gente. É um povo muito religioso, é um povo de romarias, de uma fé inabalável, mas se sabe que nesses tempos de mudança e crises, isso se torna um grande perigo. Então isso desperta em nós também uma preocupação. Como manter viva a esperança, a força, a animação desse povo para perseverar na sua fé, na sua religião, nas suas lutas, sem desanimar. Ok. Então, João Costa, obrigadão de coração por essa entrevista, tá? Vai ser espalhada através da internet aí, né? Aqui detrás da câmera do celular, Frei Gilvando Luiz Moreira, um grande amigo, companheiro do Dom João Costa nessa luta. Obrigado, Frei Gilvando, pela sua visita, por essa entrevista, partilhando assim com os internautas, essa mensagem aí da nossa caminhada conjunta e feita também em outros lugares diferentes. Obrigado, digo eu, e que a inspiração divina continue te acompanhando. Amém. Um abração. Ok.